nós começamos o nosso ministério de jovens, começamos a viver algo diferente. Uma das coisas que Deus fez foi o Reação. A gente estava planejando um acampamento de carnaval. Você já foi para um acampamento de carnaval? Eu já fui muitos, né? Eu e os batistas aqui foram bastante, né? Os batistas de antigamente foram bastante, mas era quase uma heresia acabar com o acampamento de carnaval, porque tinha que criar os jovens da cidade, levar para o meio do mato para eles não pecarem, entendeu? Se eles ficassem na cidade, eles iam pecar. E aí, assim, essa cultura, o que eu quero falar aqui? Essa cultura defensiva, essa cultura de viver esse negócio assim, não, vamos preparar o menino para enviar ele para a faculdade, porque senão lá ele vai se perder, ele vai se corromper, sabe? Então vamos fazer ele ficar bem defensivo, ele não pode se perder dentro da faculdade. Daí eu digo o seguinte: nós não vamos enviar os nossos jovens para a faculdade para ele não se perder. Nós vamos enviar ele para a faculdade não é para ele se defender. Nós vamos levar ele para a faculdade e enviá-los para ele viver o avivamento dentro da faculdade, para ele ganhar a sala inteira dele para Jesus. Então a gente não vai sair da cidade para ir para o mato para não pecar. Não, a gente vai ficar na cidade e a cidade vai ter que viver a nossa agenda. E não a gente vai ter que fugir da cidade para não pecar. A agenda do céu vai ser estabelecida na cidade. Amém? Antes de eu passar esse vídeo, falando aí do que Deus tem feito por meio do Reação, eu queria ler com você aqui, livro de Atos. Quem trouxe a Bíblia aí? Quem ama a Bíblia aí, gente? Então vamos lá. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1. E é um momento tão interessante em que os primeiros discípulos tiveram uma experiência com Jesus. Os primeiros discípulos foram enviados por Jesus para ficar em Jerusalém até receber o Espírito Santo. Mas antes disso, Jesus andou com os primeiros discípulos por 40 dias. E depois ele ressuscitou. Então, 40 dias, ele andou por 40 dias, depois ele foi aos céus. Então, é uma palavrinha que a gente não fala muito, foi assunto aos céus. Ele, então, subiu aos céus. E aí o texto fala aqui, Atos 1, 10, 12, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Gente, é bom olhar para o céu, é ou não é verdade? É bom viver assim. Eu fico imaginando os discípulos, os últimos 40 dias com Jesus ressurreto. Eles não iam ver mais Jesus daquele jeito. E aqui, então, eles ficaram olhando para o céu, e eles tiveram, eu fico imaginando como é que foi essa experiência, como é que Jesus vai subindo, aí todo mundo fica parado olhando para o céu. E eles ficam pensando assim: e agora? O que vai acontecer? E ao mesmo tempo, uau, Jesus subiu, uau, ele ressuscitou, uau, que experiência incrível. E eles estavam fora do lugar onde eram para eles estarem, eles estavam no monte. E aí então, os anjos aparecem e falam assim: ué, vocês vão ficar aí parados, olhando para o céu? Galileus, o que vocês estão fazendo aí, olhando para o céu? Voltem para Jerusalém. E aí então, eles voltam para Jerusalém, e foi lá em Jerusalém que eles foram cheios do Espírito Santo, e foi lá em Jerusalém que o mover de Deus aconteceu por meio dos primeiros discípulos na igreja primitiva. O que eu quero dizer com isso? É bom demais olhar para o céu, é bom demais estar no monte, mas no meio da confusão de uma grande cidade, porque Jerusalém era metrópole, via gente do mundo inteiro para lá, e toda metrópole, todo lugar que tem muita gente, tem os problemas da cidade, mas foi lá que Jesus mandou eles ficarem. Então, eles ficaram olhando para o céu, mas o mesmo lugar do céu que eles estavam olhando, a mesma pessoa que eles viam no céu, Jesus, estava falando para eles: vão para Jerusalém. Então, eu acredito no mover de Deus, eu quero ser parte do mover de Deus e não do monumento de Deus. Quantos querem ser parte do mover de Deus aqui? Eu não quero ser parte do monumento. Se eu ficar só no monte, olhando para o céu, eu vou ser um monumento. Se eu for para o monte,
e eu for para a cidade, se eu for para o monte, ouvir a Deus e colocar essa palavra dele em prática, eu não vou viver monumento, eu vou viver movimento. Jesus não te chamou para o monumento, Jesus te chamou para o movimento. Foi para isso que Jesus chamou você. E aí então, foi isso que aconteceu com a gente. A gente estava muito no monte do acampamento, olhando para o céu. E Jesus falou assim, vou acabar com o acampamento de vocês. E aí assim, deu errado mesmo, gente, o primeiro ano. E a gente ficou na cidade, a gente decidiu evangelizar a cidade. A gente era tão bom nisso, de evangelizar, de falar de Jesus, de sair do prédio, de sair da caixa, como vocês falam aqui. E aí então, o fora da caixa era muito complicado para nós. A gente saiu para falar de Jesus e não achou as pessoas na rua. Não sabia onde elas estavam, não sabia que horas elas estavam. E isso foi a primeira noite. Na segunda noite a gente foi, no segundo dia a gente foi de novo, achou um pouco de gente. E aquele mover foi crescendo. Teve um ano que a gente foi para o meio da avenida no carnaval. E no meio da avenida no carnaval, sabe o que aconteceu? Caiu uma chuva, destruiu os carros alegóricos. Aí os crentes falam aleluia, né? E aí os carros alegóricos foram destruídos. E a gente estava lá. E aí a gente falou assim, já que foi tudo destruído, não vai ter gente passando no meio da avenida, mas a gente vai passar de fora a fora da avenida. E a gente passou cantando a música do Pedro Borel, que era um carnavalesco, cristão. E era um carnavalesco, depois se converteu e foi falar de Jesus no carnaval. E aí então, a gente começou a cantar uma música que falava não precisa de drogas para cantar, não precisa de algo para dançar, a paz que a gente traz nos leva a afirmar que liberdade só Jesus pode te dar. E a gente foi de fora a fora, e todo mundo cantando. E a gente parava e começava, estava o negócio de estar tudo dominado. Você lembra dessa época aí? Você devia ser criança nessa época. E aí, então, a gente começou a cantar, está tudo dominado, está tudo dominado, está tudo abençoado, a gente cantava. E aí a gente cantava, está tudo abençoado, e o carnaval inteiro parou para ficar olhando a gente passar por 40 minutos no meio da avenida. E aí, então, no meio assim, dos lados, né? Terminou, veio a Globo, a Band entrevistar a gente. Os crentes no carnaval, vocês querem acabar com o carnaval? E eu parei, fiquei olhando. Falei, nunca imaginava ir para o carnaval e a Band me entrevistar, a Globo me entrevistar. Aí eu fiquei olhando e falei assim, não, a gente não quer acabar com o carnaval no sentido de acabar com a alegria das pessoas. A gente quer falar de uma festa que não dura só 4 dias, mas que dura o ano inteiro. Que não tem que acabar com sinas, tem que acabar com morte, tem que acabar com vida. Então, é disso que a gente vai falar. E aí o negócio aconteceu. Aí no próximo ano a gente recebeu um e-mail da Liga das Escolas de Samba da cidade. E a Liga das Escolas de Samba nos convidou para ser um bloco oficial do carnaval da cidade. Aí a gente se olhou e falou assim, o quê? Não, a gente só quer evangelizar. Mas a gente passou do lado de fora da avenida, Jesus colocou a gente dentro. A gente passou meio clandestino, Jesus colocou a gente oficial. A gente teve que pedir licença para falar, Jesus deu o microfone para a gente. Aí a gente pegou e foi lá, lógico, né? O pastor mais doido que a gente, orou, abençoou, a gente se preparou, a gente levou o time de intercessão, a gente ungiu a avenida, a gente levou um time para ficar espalhado no lugar inteiro, a gente cercou, a gente orou, deu certo, fez tudo que podia fazer, e jejum com todo mundo, e a música aí tinha que apresentar a escola de samba, antes de entrar, a gente apresentava. E nós somos um bloco que acredita que Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Ele que nos dá essa alegria. Então a gente não pode ficar num tempo de feriado. A gente falava que a gente acreditava, que Jesus salvava, curava, redimia. E a gente fez o plano de salvação. E aí a gente entrou e durante 50 minutos a avenida se tornou ali um culto na cidade. Quando a gente cantava assim, não sei se você já viu alguém que entra no carnaval, que fica ali 4 horas se preparando para entrar, vestindo uma roupa pesada, não pode ali nem ir ao banheiro do lado, e ele está bêbado, e ele entra, sabe aquele negócio meio assim? E a gente entrou assim, ó, não preciso de drogas, todo mundo com um sorriso lá na orelha, e a gente cantava olhando para as pessoas, a gente não olhava para frente, a gente olhava só para as arquibancadas, e as pessoas começavam a derramar as suas bebidas no chão, as pessoas começavam a se converter, o Ministério Recomeço, que atende os novos decididos, estavam no meio da arquibancada, e a gente estava ali no meio da arquibancada, olhando para as arquibancadas, e o culto acontecendo lá. No final, nós tivemos, em 50 minutos, 350 decisões por Jesus. E foi a primeira vez. E quando terminou, a gente terminava em frente à prefeitura da cidade. E aí eu falei para eles assim, olha, se alguém vier entrevistar, nós não vamos dar entrevista para ninguém. Nós não vamos ficar enrolando, a gente já cumpriu o objetivo, a gente está com quase 1000 pessoas no meio do carnaval, vamos focar.
Mas nós vamos parar em frente à prefeitura, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos orar, nós vamos estender as mãos, nós vamos declarar a conquista da cidade, nós vamos retirar a chave das mãos do rei Momo e a gente vai declarar o que Deus tem para essa cidade. Depois a gente entra nos ônibus, vem na igreja. Quando chegou na igreja, a igreja estava reunida esperando a gente voltar. A igreja enviou e a igreja recebeu de volta. Quando a gente entrou, a igreja estava adorando, os intercessores estavam intercedendo, o pastor perguntou os testemunhos que aconteceu e a gente entregou tudo para Jesus. E esse foi o primeiro ano que a gente passou no meio, depois de 3 anos, tentando achar o povo na rua. Uma hora a gente acha, a gente só não pode ficar parado. Tá? Uma hora a gente encontra o jeito, a gente só não pode reclamar que o último não deu certo. E aí então, a gente foi para o próximo ano, a gente começou a fazer samba enredo mesmo. E a gente fez um enredo da criação. A gente fez um enredo de Nárnia. E a gente começou a cantar as músicas nessa perspectiva. Teve uns irmãos abençoados, inspiradíssimos, da Zona Leste, corintianos, que nos ajudou a criar os enredos e que nos ajudou a fazer a nossa bateria funcionar, porque a gente não sabia que esse negócio de bateria. E a gente começou a fazer, a gente preparou 3 anos. Então, 2009, 2010, 2011. 2012, a gente estava se preparando para fazer de novo. A gente orou, Jesus falou, tal, a gente foi. Só que aquele ano estava meio estranho. As coisas não estavam dando muito certo para a gente fazer. E aí eu falei assim, acho que a nuvem andou. Sabe o que aconteceu? Saiu no jornal da cidade. Está cancelado o carnaval de São José dos Campos. Bota os crentes no meio que o carnaval do capeta acaba. Não é verdade? E aí então o carnaval acabou. O que acontece quando a gente conquista esse espaço? A gente continuou fazendo o avivamento, os encontros de avivamento na cidade, a conferência Reação, e a gente começou a ir para outras cidades. Aonde tinha carnaval a gente ia. Se você pesquisar, você vai ver, se você for juntando, eu fiz esse trabalho de ir juntando. Aonde cancelou carnaval no Brasil em 2013? E em 2013 a gente foi para várias outras cidades. E nós tivemos 305 carnavais cancelados no Brasil. 305. E aí, vários tinham suas desculpas, a crise financeira, investir na saúde, mas eu acredito que o Rei dos Reis está escrevendo uma nova história para o nosso Brasil. O que está acontecendo na Lava Jato, o que está acontecendo do presidente da Coreia do Norte se encontrar com o presidente da Coreia do Sul hoje, o que está acontecendo no mundo, Deus está escrevendo uma nova história no mundo. E a minha oração é assim, Senhor, você está fazendo alguma coisa, não me deixa de fora, não, eu quero participar. Se o Senhor está mandando, se o Senhor está falando para eu parar de olhar para cima e agir dentro daquilo que eu recebi de cima, eu vou agir. Gente, Moisés ficou 40 anos no deserto. Aí você fala, mas Moisés vivia no monte. Em 40 anos no deserto, ele subiu no monte 4 vezes. 2 vezes ele ficou 40 dias. 2 vezes por um período de tempo indeterminado. Então, a cada 10 anos, um monte. E depois de todo o tempo, ele se encontrava com Deus na tenda. Sabe onde era a tenda? No meio do acampamento. No meio dos 3 milhões de judeus que estavam ali, tudo perdido, saindo de uma nação escrava, tudo brigando um com o outro, e tudo com crise de identidade, com a fé esquizofrênica, que acreditava em Deus, não acreditava em Deus. E no meio daquela confusão, Deus falava com Moisés e Moisés liderava o povo. Eu quero dizer para você, eu não sei onde você vive, tenha o seu monte, tenha o seu lugar secreto, porque Deus vai falar com você no meio dessa cidade. Deus vai falar com você no meio da sua faculdade. Deus vai falar com você na sua rua. Deus vai falar com você aonde você estiver. Naturalmente, sobrenatural. Você pergunta para a gente assim, como é que foi isso? A gente não fez um plano. Como acabar com o carnaval da cidade? A gente não teve planejamento estratégico. Como acabar com o carnaval da cidade? A gente falou assim, Jesus, o que o senhor está fazendo? Jesus falou assim, eu não estou fazendo, não quero que vocês façam acampamento. Fiquem na cidade. A gente ficou na cidade. E Deus foi trazendo os caminhos, as portas se abriram e Deus escreveu uma história por meio de nós por causa disso. E assim acontece o mover de Deus. Tem um grande avivalista que fala assim, eu não ouvi um chamado de Deus. Eu ouvi a voz de Deus e obedeci. Porque tem gente que está falando assim, não, eu tenho que ter um chamado. O anjo tem que descer aqui. Eu tenho que ver um negócio doido. Daí eu vou. Eu quero dizer para você, Jesus está falando, vai por todo mundo e prega o evangelho para toda criatura. Está na palavra. Se você é crente, ouça e obedeça. Se você é discípulo, vai lá e faz. E deixa eu falar uma coisa para você.
a grande comissão não é uma grande sugestão. Jesus não falou assim, olha, vou dar uma sugestão para você. Se você quiser viver um cristianismo legal, show de bola, zica, faz o seguinte, vai lá, só se você quiser, vai lá e fala de Jesus, faz uns discípulos por aí. Daí então, a gente escolhe se a gente vai ou não vai. Jesus não fez uma grande sugestão, Jesus entregou para nós uma grande comissão. Ele nos enviou. Ele falou, essa é a agenda de quem é discípulo meu. Eles vão, eles fazem discípulos de todas as nações, eles ensinam eles a guardar o que eu ensinei para eles. Jesus te ensinou alguma coisa? Agora você tem que ensinar outros, não a informação. Você tem que ensinar outras pessoas a guardar o que você guardou de Jesus. E aí então, você também vai batizar pessoas. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? E isso é a grande comissão de Jesus. Essa é a grande comissão de Jesus. Então, batizando-os, ensinando-os a guardar. E esse é o que Jesus nos deu. Então, nós temos que viver a grande comissão. E aí, então, eu queria falar um pouquinho sobre evangelismo. E às vezes eu vejo assim, gente, meio que uma polarização na igreja, sabe? A gente pega a igreja, a gente separa em partes, a gente pega e considera uma mais espiritual que a outra, e às vezes eu vejo umas discussões de irmãos, às vezes até na internet, que me dá uma raiva, não sei se dá em você, né? Mas começa a polarizar. Então nós vamos ser uma igreja que vai ter culto, ou nós vamos ser um movimento nas praças? Mas eu te pergunto, tem que ser um em detrimento do outro? O Júlio me contou aqui, o pastor Júlio, contou como Deus está fazendo aqui. Vocês estão fazendo o movimento na praça, vocês estão fazendo o culto. Porque não é um em detrimento do outro. A gente vai ter célula ou a gente vai ser contextualizado? É um em detrimento do outro? Vai ser quantidade ou qualidade? É um ou outro? Como é que eu vou fazer? É igual a gente fala no Brasil. A gente vai lutar contra a corrupção ou a gente vai investir na educação? É um ou outro? Eu quero um Brasil sem corrupção, eu quero um Brasil com boa educação. Eu posso ser parte de uma igreja viva, que tem células e movimento de pastoreio, envio, discipulado saudável, e que tem culto na praça, e que tem contextualização, e que tem o culto forte, que tem a célula forte, que tem o culto na praça forte. Sim ou não? Não quer dizer que a gente vai fazer tudo do mesmo jeito o tempo todo, não. Mas às vezes essa dualidade, ela emburrece a gente. Ela faz a gente achar que se a gente ter um, a gente vai perder o outro. Então, às vezes vem esse negócio assim, nós vamos ter o evangelismo pessoal ou o evangelismo de impacto. O evangelismo pessoal, ele multiplica mais rápido, ele traz as pessoas para o contexto da igreja, mas o evangelismo de impacto influencia a cidade inteira. O evangelismo de impacto faz a igreja ser conhecida na cidade, de forma que a história da cidade não será mais contada sem ser lembrado o nome da igreja. Sei o que Deus está fazendo naquele lugar. Então, a gente faz lá, a gente tem um tempo em que um período do ano, em que, claro, a gente não multiplica as células como os outros períodos, porque a gente coloca 2.000 voluntários para fazer um alto de Páscoa. É 2 meses só enfurnado nisso. A gente vai mobilizar 350 mil reais para fazer um cenário ali das cenas das vidas de Jesus. Mas, naqueles dias, 40 mil pessoas entraram na igreja. O prefeito foi na igreja, começou a cantar música judaica, ele começou a dançar, porque ele era judeu também, ele tem origem judaica, e ele se emocionou, e entrou gente que estava triste com a igreja, porque foi ferido não sei aonde, não sei que jeito, e aceitou Jesus, foi blogueiro, foi político, foi empresário, foi à cidade, foi crente, foi não crente, tinha freirinha lá assistindo o culto, tinha padre assistindo o culto, tinha empresário assistindo o culto, estava todo mundo lá. Porque o evangelismo de impacto, ele tem o seu papel, ele vai trazer o nome de Deus sendo conhecido na cidade. Você já viu quando sai um recall de alguma coisa na internet? Sai um recall. Eu lembro que teve o recall do Todinho, né? Tinha Todinho com ácido, crianças beberam, o lote foi retirado, daí a marca Nescau Todinho fica em declínio. Daí vende menos. Eu lembro quando teve estou falando que eu tenho um filho pequeno, aí a pediatra falou, no momento não toma desse, não dá desse para o seu filho, porque teve o recall do ADES. E aí teve lotes também estragados, teve o recall do Corolla, né? Teve o recall, e aí vem o recall da Toyota, o recall da Fiat, e aí aquela marca entra em declínio. Eu fico pensando assim, às vezes, não é Jesus, porque Jesus não vai errar, mas alguns irmãos em Cristo dão um recall do nome de Jesus na cidade.
dá um recall da igreja na cidade. Daí as pessoas falam assim, você é crente, você é doido, você é crente, estou de boa, não é? E aí ele acha que você é aquele tipo de crente que você não é, porque tem um recall na cidade. Agora quando a gente vai lá e faz um evento, não cobra entrada, abençoa a cidade no sentido de evangelismo. Eu faço conferência lá, eu cobro entrada também, tá? Inclusive quero convidar você para alguma, se você quiser ir, puder ir, vai ser muito bom receber você lá, e tem inscrição. Mas se você faz um evento para a cidade inteira, e você chama a cidade, você abençoa a cidade. Se você vai lá e como o Júlio falou que fez, limpou as calçadas, a gente faz a Rua da Alegria e também vai lá e abençoa a cidade. A gente dá água para as pessoas que estão correndo no sábado. E as pessoas olham assim, mas essa água é boa mesmo? Qual que é a data de validade, né? O povo não está acostumado a receber. A gente dá lápis, borracha, caneta para as pessoas no dia de prova do Enem. E aí a gente vai lá e a pessoa não quer oração, que ela está toda assim, né? Tem gente que quer já fazer ali uma oração. Na hora da pessoa fazer a prova, a gente entrega e fala, Deus te abençoe. E aí eles vão falar que o nome de Jesus está envolvido nisso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando sobre o que é o Evangelho. Nós estamos mostrando sobre o que é a igreja. Nós estamos mostrando o que é ser seguidor de Jesus. Porque a igreja tem que ser conhecida mais pela sua generosidade do que pela sua prosperidade. Aqui vai ter muita prosperidade, porque onde o reino de Deus está se movendo em plenitude, todo mundo vai ser próspero. Agora, a prosperidade real vai levar você a fazer o nome de Jesus e o nome da igreja conhecido, mais pela generosidade do que pela prosperidade. Amém? Então, isso é sobre ser igreja. Então, quando a gente tem um evangelismo, seja um evangelismo pessoal, seja um evangelismo de impacto, a gente está transformando o que as pessoas acreditam ser igreja. E elas não têm contato porque elas têm um bloqueio na mente. E eu creio que nós temos um papel. Gente, evangelismo dá trabalho. Evangelismo vai exigir você sair da sua zona de conforto. Mas entre a sua zona de conforto e o seu crescimento, Deus prefere o seu crescimento. Não é? Então, evangelismo vai levar você... Não, gente, evangelismo é só para aquele... Tem uns caras que são meio louquinhos. E eles param na praça e começam a gritar, todo mundo fica em volta. E é o shape deles. A gente tem desculpa para tudo, né? A gente vai para a Bíblia, porque Deus deu uns para evangelistas. E aí você fala, essa não é muito a minha vibe. Eu quero dizer para você, Jesus falou para todos os discípulos, para colocar as mãos sobre os enfermos, para falar de fazer discípulos de todas as nações. Deus falou para todos os discípulos batizar. Então, eu quero a vida cristã full. Eu não quero a versão... Sabe quando você tem aquele joguinho que você tem que pagar para a próxima fase? Sabe aquele negócio que você não tem a versão full? Eu quero a versão full. E Jesus já pagou tudo. E eu posso viver a versão full. Eu quero o extraordinário. Porque Jesus me chamou para o extraordinário. E aí então, se você, essas discussões, eu costumo dizer assim, esse negócio de quantidade, qualidade, discipulado, não, vamos fazer contextualização, vamos ser bíblico, não, vamos ser chapação, vamos ser bíblico e vamos ter chapação. Amém? Quantos amam a Bíblia? Quantos amam o mover do Espírito? Quantos querem os dois? Amém. Então leia a Bíblia e faça uma oração, né? Leia a Bíblia e chapação, vamos para cima, vamos para cima. A gente já lembrou da infância aí, né? Leia a Bíblia e faça uma oração. Então, vamos para cima, porque esse negócio, meu pastor Carlito, ele fala assim, existe muçulmano xiita e existe crente chato, tá? Então, assim, em nome de Jesus, não seja um crente chato, tá? Não seja um crente chato. Então, evangelismo é uma questão de identidade, porque é quem nós somos. Olha só, aqui, nós vemos que em 2 Coríntios 3:3, Paulo fala assim, vocês demonstram que são, vocês não fazem, vocês são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, nós somos uma carta do Deus vivo, nós somos algo que o mundo pode ler e conhecer o céu. Conhecer Jesus, conhecer a salvação. Isso não é o que fazemos, é o que somos, é a nossa identidade. Então por isso que é natural, por isso que eu vou fazer a faculdade e eu vou orar pelos enfermos, eu vou batizar a gente, eu vou fazer discípulos.
eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou começar uma startup, vou me dar bem, eu vou ter uma ideia de comércio, eu vou trabalhar como funcionário, vou crescer naquele lugar. Quando eu entrar, eu vou prosperar e naquele lugar eu vou fazer discípulos, eu vou falar do amor de Deus, eu vou batizar pessoas, eu vou orar pelos enfermos e eu vou expulsar demônios em nome de Jesus. É assim, naturalmente. Porque assim, tem gente que fala assim, vamos evangelizar, então vamos marcar um dia. Já viu? Mas assim, está marcado. Segunda-feira você vai trabalhar num lugar que tem um monte de não crente. Está marcado. Vou marcar um dia, passei no vestibular. Então está marcado. Lá na sua faculdade está cheio de gente sem Jesus. Mudei de casa, está marcado. Então vai e fale do amor de Deus. E o que vai acontecer? Os sinais seguirão aos que crerem. É tão interessante que no Evangelho de Mateus 28, lá no final, vai falar assim que, e eu estarei com vocês. E eu estarei com vocês. Já lá em João 16, vai falar o seguinte, que, na verdade, não é que eu estarei sempre com vocês, não é João 16, lá em Marcos 16, vai dizer assim, não é eu estarei sempre com vocês, vai falar assim, os sinais seguirão os que creem. Que sinal é esse? É um sinal do que eu estarei sempre com vocês. Um lado fala, eu estarei sempre com vocês, no outro fala que, na verdade, os sinais seguirão os que creem. Eu quero o sinal de que Jesus está sempre comigo. E qual que é o sinal? Aonde eu piso, o ambiente transforma. Porque eu vou ficar pensando, Jesus está aqui e tudo continua igual? Não faz sentido. Jesus está aqui, tem um cara morrendo com enfermidade, eu não oro por ele? Não faz sentido. Faz sentido para você, sim ou não? Não faz sentido. Então vamos lá. Então nós somos igreja, nós somos chamados para fora. Um dos nossos nomes, nós somos embaixadores, nós representamos os interesses do céu na terra. Nós somos pequenos cristos. Então o que a gente faz? O que Jesus fez. Por isso que Spurgeon falou que todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Ou sou um missionário ou tem alguma coisa errada. Então vamos lá. Para você viver o evangelho de Jesus naturalmente sobrenatural, primeiro simplifique. Simplifique. Uma carta, gente, uma carta é simples, sim ou não? Um post na internet às vezes é complicado, né? Até você tirar aquela foto, fazer aquele bico, fazer de conta que você acabou de acordar, mas depois de 1 hora de maquiagem, que negócio é complicado. Fazer uma arte, fazer uma campanha publicitária, é complicado. Agora, uma carta é simples, sim ou não? E nós somos uma carta. Então não complica, sabe? A gente não precisa complicar. Então, às vezes, a gente começa a complicar. O que é complicar? São desculpas para a gente não ir. São desculpas para a gente não ir lá falar de Jesus. E, às vezes, eu tenho trabalhado, a gente tem que tirar o peso dessa palavra evangelismo. Em nome de Jesus, a igreja de Jesus vai viver evangelismo de uma forma leve, de uma forma natural, de uma forma orgânica, de uma forma poderosa, de uma forma apaixonante, de uma forma incrível. Você vai começar a contar os seus testemunhos, a célula inteira vai querer evangelizar com você. Você vai começar a contar o que aconteceu com o colega de trabalho, a célula inteira vai com você. Vai criar um evangelismo de impacto, todo mundo vai querer fazer parte, porque, na verdade, nós vamos fazer algo grande, cada um tem a sua responsabilidade, vai dar trabalho, mas é simples. Contar a verdade de Jesus, trazer o céu para a terra por meio de verdades do evangelho, de uma forma simples. O Einstein fala assim, ele falou assim, você não entende uma coisa até que você consiga explicar de uma forma simples. Eu tenho que entender o amor de Deus. Eu tenho que ter experiência com Deus. O cego, ele explicou de um jeito tão simples. Ele era tão rápido, ele nem viu Jesus, o cego de João 9. Ele não se encontrou, ele não viu Jesus, porque Jesus cuspiu no chão. Fez uma coisa que qualquer oftalmologista ia condenar, que é cuspir no chão, fazer terra e colocar no olho. E aí, ele vai lá lavar o olho no tanque de Siloé. Depois ele é pego pelos fariseus, Jesus já foi. Ele nem viu Jesus. E aí eles começam a perguntar, mas como é que é? Pode ou não pode? É ou não é? Ele pegou e falou uma coisa, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Simples. Eu era cego e agora eu vejo.
Eu não tinha paz de viver, eu sempre queria algo mais, eu tinha medo do futuro, eu tinha medo da morte, eu achava que eu era um erro, mas hoje eu sei por que eu estou aqui, Jesus me salvou, eu sou feliz, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo, eu estou aqui por um propósito, eu sou filho amado de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou joia da coroa, eu sou menina dos olhos dele. Então você sabe o que você é. Então, o que aconteceu? Você estava num lugar, foi para o outro, você entendeu o que Jesus fez na sua vida, e agora você compartilha de uma forma simples. Às vezes a gente tem que tirar, sabe o quê? As muletas, não é? Tirar as muletas, porque às vezes tem aquele negócio assim, vamos evangelizar, não, peraí, cadê o cubo mágico? Cadê a pulseira colorida? Cadê o trio elétrico? Cadê o evento marcado? Cadê isso? Cadê aquilo? Então, se não tem, eu não vou. Será que a gente precisa disso? Esses dias a gente falou, aconteceu assim, gente, é simples, Jesus fala e a gente vai, amém? Aconteceu aquela tragédia na boate lá de Santa Maria, eu acho que foi em 2003, certo? 2003, 2004, por aí. E aconteceu que 200 jovens morreram, mais de 200, 220 e poucos, 225. É tanto que a gente perdeu a conta de quantos eram. E cada uma vida. E eu passando na rua da minha cidade, depois do culto, e olhando a fila da balada lotada. Eu fiquei louco com aquele negócio. Falei, por que está lotado? Aí Deus falou assim comigo, se aquela tragédia tivesse acontecido na sua cidade, você teria feito tudo o que você podia ter feito para que aqueles jovens conhecessem Jesus? Porque vamos falar a verdade, gente. Você com 18 anos, 17, 20, 22, sem Jesus, terminou um namoro, deu tudo errado. O que você ia fazer na sexta-feira à noite? Na melhor das hipóteses, você ia estar na porta de uma balada. Sim ou não? Na melhor das hipóteses. Isso normalmente é comum. Então eu comecei a olhar aquilo, e aí Deus falou comigo, não, alguma coisa tem que ser feita. Preguei uma mensagem no outro sábado, chamada A Logística da Esperança. Aonde a esperança está, aonde ela tem que chegar. Quem estoca, quem guarda. Como que a gente vai fazer um processo para que ela chegue em cada lugar onde as pessoas precisam? E aí nós terminamos o culto e falamos assim, olha, eu tenho a esperança. Ela tem que chegar na porta da balada agora. Quem quer ir comigo? E ali então, 60 jovens saíram depois do culto. A gente foi para a porta da balada. Pastor, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar com as pessoas. Cadê o cubo mágico? Não tem. Cadê o trio elétrico? Não tem. Cadê a bateria de samba? Não avisei. Cadê alguma coisa? Não tem. Quem vai falar? Não, é você. Você é a carta viva. É você. O que nós vamos fazer? Não sei. Na hora a gente descobre. A gente chegou na porta da balada, sabe o que a gente começou a fazer? Conversar com as pessoas e falar assim, você tem um pedido de oração? Aí tinha um pedido de oração, emprego. Pedido de oração, minha mãe está doente. Pedido de oração, eu estou doente. Eu terminei um namoro. E a gente pegava o contato e perguntava se a gente podia ligar depois para saber como é que estava, porque a gente ia orar mesmo. Aí estava tendo protesto no Brasil, a gente levava um negócio lá e tinha post-it das cores do Brasil. A galera colocava um sonho do Brasil, depois a gente orava pelo Brasil na frente da balada. Aí tinha gente na balada desviada e falava, pastor, deixa eu te explicar. Veja bem, sabe o veja bem? Veja bem, um amigo está fazendo aniversário. Não tem, assim, eu sou uma vítima do aniversário do meu amigo, você entende? Eu sou obrigado a estar aqui. E olha, veja bem, eu não vou beber, entendeu? Então assim, eu vou só comemorar o aniversário do meu amigo. E a gente começou a voltar de dentro da balada, e as coisas começaram a acontecer. A gente um dia foi numa balada sertaneja, sabe o que aconteceu? Estava chovendo, os irmãos são doidos, velho. Eles foram lá para a igreja, pegaram os guarda-sóis do estacionamento da igreja quando está chovendo, levaram para a frente da balada. E aí depois, por isso que o pastor quer saber, cadê o pastor de jovens, né? Os meninos complicam a nossa vida às vezes, mas deu certo. Aí então, eles pegaram os negócios do estacionamento da igreja, levou para frente da balada, abriu o guarda-sol, a pessoa abriu o carro, aí eles falavam assim, então, Jesus é uma cobertura sobre a sua cabeça, Ele quer proteger você das chuvas que caem nesse mundo, Ele te ama, Ele encontra você onde você estiver, e o cara está aqui, entra na balada olhando assim, ele não deu nem tempo de pensar, porque ele achou que o guarda-chuva era da balada. E aí então, a gente estava recebendo o povo na balada melhor que o povo da balada. Mas quando ele entrava de baixo, acabou, Jesus pegava o cara. E teve gente que começou a desistir, o dono da balada apareceu lá fora e falou assim, vou embora,
porque os interesses de vocês se conflitam com os interesses da gente. Ele definiu. Ali aconteceu algo que incomodou, de certa forma. A gente não fez algo proibido, mas a gente estava lá e a gente fez alguma coisa, e teve gente que aceitou Jesus, teve gente que saiu da balada. Essa balada chegou a ficar fechada na cidade, acabou de voltar, mas está com dias contados em nome de Jesus. Aleluia. A gente viu balada após balada fechar. E aí então, hoje tem algumas lá ainda, mas ainda já estão com os dias contados. Desde aquele dia, nós nunca ficamos um sábado sem falar de Jesus na porta das baladas. Semana de Natal, a gente leva a mensagem de Natal. Dia da mulher, a gente leva a mensagem de mulher. Dia das mães, os meninos vão... Então, que legal, né? Que presente você está dando para sua mãe aqui nessa balada. Que da hora, né, cara? E a gente fala de Jesus no meio do Dia das Mães. E vai. E a gente tem encontrado. É simples, é tranquilo. E nós podemos viver isso. Segunda coisa, para a gente viver o sobrenatural, a gente tem que ser real. Tem que ser real. Tem que ser verdadeiro. Sabe, a gente está num mundo onde as pessoas estão comprando seguidores para falar que tem mais gente que segue. Sabe, estão contratando aqueles sistemas que fica curtindo foto de tudo que é coisa de madrugada para o outro seguir e virar um negócio doido. Porque eu tenho que parecer ser uma coisa que eu não sou. A gente está num mundo complicado de fake. E aí então, por exemplo, o que aconteceu com Roboão? 1 Reis 14, 25 a 28. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. O que aconteceu? Roboão pisou na bola. Ele errou. Veio a nação inimiga e levou todos os escudos de ouro. O que ele fez? Mandou fazer escudo de bronze. Por quê? Porque o bronze parece com ouro, mas não é ouro. Entendeu? Então, para via de regra, quando a galera olhar, a gente tem um escudinho de bronze aqui, mas não é ouro. Entendeu? Às vezes a gente começa a fazer uns escudos de bronze. O que é o escudo de bronze, gente? Tem gente que quer começar na faixa preta, sabe? Ele quer começar no... Aí, como não começa na faixa preta, ele conta um testemunho como se fosse a faixa preta, mas não é. Entendeu? A gente conta uma história, às vezes tem testemunho de evangelismo, que assim, o cara teve que fazer um teste para entrar nos Vingadores, na Liga da Justiça, passou, e todo mundo ficou com inveja dele quando ele terminou de contar. Tem que ser um Power Ranger de Jesus vermelho samurai. Esses dias eu fui orar com meu filho antes de dormir, ele pegou e fez uma oração bonita pela paz no mundo, né? Abençoe as pessoas do mundo, abençoe. Ele começou a orar, falei assim, acho que ele aprendeu, ele fez em algum lugar, alguém achou bonito, e ele está fazendo uma oração que ele nem sabe o que é, mas a galera vai aplaudir. Aí eu falei assim, Levi, ora aí o que você quer, o que você mais quer? Ora o que está no seu coração, o que você tem vontade. Aí ele olhou para mim, papai, tá bom, é verdade, eu estou com vontade de alguma coisa que eu não orei. Falei, o que é? Eu quero ser um Power Ranger samurai vermelho. Você ora por mim por isso? E aí eu fiquei olhando para ele, e gente, é normal uma criança pedir para ser um Iron Man, um Power Ranger, sim ou não? O esquisito é ela ser uma coisa que ela não é. Mas Jesus sabe orar, sabe responder a oração de criança de 5 anos que quer ser um Power Ranger samurai vermelho. Sim ou não? O que ele quer? Ele quer algo poderoso. Jesus tem algo poderoso para ele? Ele quer influenciar, porque o vermelho é o líder. Jesus chamou você para influenciar? Sim ou não? Então, Deus tem essa resposta para ele. E ele quer um negócio que assim... que ganhe as pessoas. A igreja de Atos ganhou as pessoas, sim ou não? Caiu na graça do povo. Então, a oração que ele fez como criança, Jesus sabia responder. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser o que a gente é. E Jesus vai responder, porque Jesus só tem compromisso com a verdade. Sabe? Vou te contar como é que foi a primeira noite do evangelismo do Eleve Resgate. Sabe como é que foi? Eu não falei mentira aqui, eu falei que eu cheguei lá, a gente não sabia muito o que fazer, a gente colheu a oração das pessoas, e na primeira noite teve gente que foi embora. Mas as primeiras abordagens não foram assim. A primeira abordagem, eu cheguei na beira de um carro, tinha 5 pessoas bebendo dentro do carro. Uma pessoa parou para me ouvir, estava passando por um momento difícil. Enquanto eu comecei a conversar com ela, enquanto eu comecei a orar por ela, uma pessoa atrás ficou endemoniada.
E eu, pastor, com 60 pessoas na rua, eu estava pregando um negócio muito louco lá na frente, e aí uma pessoa endemoniada atrás começou a gritar: vai pregar para o capeta, vai embora crente, no meio da frente da balada. E eu estava ali. E aquilo ali foi o quê? Foi um ataque de intimidação. E ali então, eu vou confessar uma coisa para você, eu não tive, quando a pessoa começou a gritar, eu estava tão assim que eu não tive o discernimento de entender que aquilo era um endemoniamento. Eu tentei lidar no natural, depois eu aprendi. A gente foi no primeiro dia de reação, não deu tão certo assim, mas a gente continuou fazendo, uma hora deu certo. A gente foi, o mês passado, a gente veio para São Paulo, com cerca de 80 jovens, nos unimos com a nossa igreja de São Paulo, a gente foi falar de Jesus no Lollapalooza. E a gente entrou no metrô, ficamos 2 horas no metrô, chegamos no Lollapalooza, era 7h30, 8 da noite, as melhores bandas estavam entrando e os caras tinham pagado R$500 para assistir a melhor banda. Eu vi crente, eu vi não crente, eu vi gente bêbado, gente que não estava bêbado, gente que pagou 500 para ver sua banda preferida tocar. E eles não estavam muito afim de ouvir. Eu quero dizer para você, lá na frente do Lollapalooza, nós não ganhamos muitas pessoas para Jesus, mas o metrô foi uma igreja durante 2 horas. E a gente cantou na escada, a gente cantou no vagão, a gente falou de Jesus, a gente orou por um enfermo, a gente foi para cima. E essa foi a nossa faixa branca, porque foi a primeira vez. Eu não tenho um testemunho de cura desse dia. Eu não tenho um testemunho de que um monte de gente não entrou no Lollapalooza. Eu não tenho. O testemunho que eu tenho é que o vagão do metrô virou culto. Amém? Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir. Lá na minha cidade tem uma fábrica de aviões. E aí então, sabe o que eles falam? Lá na Embraer, os engenheiros lá da igreja falam assim, que os alinhamentos, os acertos de um avião, os últimos são feitos no ar. Então você voa para arrumar o avião para terminar ele. A gente constrói avião, as últimas partes no ar. Deixa eu te dizer uma coisa. Coloque esse avião no ar. Tem ajuste para fazer? Deus vai ajudar a gente a ajustar. Mas se não voar, não vai ser bom. Entendeu? Se não voar, não vai pegar as últimas coisas. Então Deus quer colocar os nossos aviões no ar. Você vai ser um avião que vai ser um transatlântico, mas você vai ter que colocar no ar para entender como é que funciona, vai fazer voos curtos, vai fazer os ajustes e depois você vai ser preparado para os voos longos, amém? É assim. Então, vou falar de Jesus, gente, eu prego aqui para você e eu falo 1 hora, 2 horas, se não avisar o tempo aqui, eu falo até 3 horas da manhã, mas me bota na frente de uma balada, me bota numa praça, e bota assim, se tiver todo mundo parado, que o louvor tocou, está todo mundo olhando, eu entro e prego. Mas vai falar com o cara, e vem essa palavra evangelismo. E aí eu falo assim, o cara vai ficar olhando para mim, o que vai acontecer? Eu não sei assim, se você é muito mais crente que eu, mas eu tenho os meus receios. Mas toda vez que eu fui, algo de Deus aconteceu. Se você é tímido, se é extrovertido, evangelismo não tem a ver com tímido nem com extrovertido, tem a ver com amar pessoas. O tímido ama e o extrovertido ama. Você quer saber uma coisa? É tão simples, gente. A gente tem que ser real, que Jesus conecta a verdade da sua vida com a verdade da vida de alguém, sabia? Acabei de contar minha história para os seus pastores, que eu fui um filho de pastor desviado da igreja, na adolescência. E na adolescência me desviei da igreja, fiquei 2 anos, depois voltei para Jesus. Voltei para Jesus lá na Videira de Goiânia. Foi um mover de Deus, foi especial demais. E aí então, Radicais Livres todo sábado, mudou minha vida. E aí então, toda vez que eu vou falar de Jesus, sabe o que acontece? Todas as vezes, na frente do Lollapalooza aconteceu, todas as vezes eu encontro um filho de pastor desviado. Aí eu pergunto, qual que é o seu nome? Ele fala, Zaqueu. Estava falando no meio do carnaval aqui de São Paulo, no Largo da Batata, esqueci de passar o vídeo, eu passo no final. E aí então, eu perguntei para o nome do cara, qual que é o seu nome? Ele, Salatiel. Outro dia, qual é o seu nome? Abacuque. Aí eu já comecei a olhar e falar assim, eu sou tímido para abordar, eu pergunto para a pessoa como é que funciona, a pessoa fala o nome dela, aí eu falo assim, por um acaso, você já foi crente? Aí o cara fala, então, irmão, não sei o quê. Por um acaso você é filho de pastor? O cara começa a chorar. Eu não preciso dançar, cuspir fogo, subir, tocar. Eu preciso simplesmente entregar a minha verdade para alguém.
Deus conecta histórias, Deus conecta pessoas. Eu estou contando esse testemunho, sabe por quê, gente? Porque o testemunho edifica, o testemunho faz você ficar mais ousado. O testemunho faz você falar assim, eu vou lá para ver se vai acontecer comigo também. Esses dias o Luca Martins estava pregando na nossa igreja, conversando com ele depois, ele falou assim que uma das maiores travas dos jovens é assim, e se não acontecer? E ele falou que tem pregado o seguinte, eu falo para os jovens, e se acontecer? E eu quero convidar você hoje, e se acontecer? Você pode ter 20 pessoas te xingando na porta de uma balada. Se acontecer com um, você vai voltar louco na semana de vem de novo. Sim ou não, gente? Então eu estou perguntando para você hoje, e se acontecer? E se o céu descer? A gente estava planejando para vir no Largo da Batata. A gente nunca tinha vindo no Carnaval de Rua de São Paulo. E aí, 1,5 milhão de pessoas na rua por dia. E a gente trabalhando com as nossas equipes no meio do Reação. E a gente estava fazendo mais uma coisa nova, mais um ano novo. E aí então, alguém falou assim, pastor, a gente vai pagar mico lá. Você não conhece, a galera zoa. A gente vai ficar meio assim, desestruturado, vai desmoralizar a gente. Aí eu peguei e falei assim, gente, é verdade, eu vejo isso. Eu acho que isso pode acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa, se Jesus, se o sobrenatural não se manifestar lá, a gente vai pagar mico mesmo. Mas eu quero saber, e se o sobrenatural se manifestar lá? E se Deus fizer um negócio doido lá, eu quero estar lá para viver isso. Eu não sei se você quer, eu quero. Se você não acredita, não precisa ir, mas eu vou. A gente chegou com 2 ônibus no Largo da Batata, desceu com a bateria, a galera ficou em volta. Daqui a pouco, gente, Deus vai dando a estratégia. Aí a gente tocou a bateria, fez um culto na rua, no meio do Carnaval de São Paulo. Um monte de gente ficou em volta, a gente cantava Tremenda Graça, Poderoso, Furioso, Abraça-me, e o povo em volta, e aí eles estavam meio que assim em volta, os crentes, os crentes, os crentes, os crentes. Tem umas coisas que as pessoas têm, que elas não têm defesa para isso, porque está ligado a algo bom da vida dela, algo que ela acredita. Então daí Deus deu uma estratégia para a gente, assim que terminar a última música, nós não vamos pregar aqui, nós vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Aí terminou a última música, todos os 60 deu as mãos e orou com força. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, no Largo da Batata como no céu. E aí então, igual jogador de futebol, católico, espírita, candomblé, tudo reunido e faz a oração do Pai Nosso. Ele vai para uma reunião difícil, ele não sabe se Deus existe ou não, mas faz a oração do Pai Nosso. Aí então, quando a gente terminou, o pessoal estava assim, mas crê. Não deu tempo de pensar se, o que é isso que está acontecendo aqui? A gente já virou e começou a conversar com o povo. E sabe qual que era a pergunta do povo? Vocês são católico, evangélico? Quem são vocês? A gente é alguém que veio aqui falar do amor de Jesus por você. Aí eu abracei um cara, o cara falou assim, eu já sei, bebão, assim, eu vou contar essa história. Eu vou encurtar o restante aqui, que eu acho que eu já estou quase no fim do tempo. Mas aconteceu que a gente estava assim, a gente cantando, tinha um cara assim meio bêbado, meio querendo jogar bebida nas meninas, 3 pessoas, a gente conseguiu tirar 2, e um lá no meio. Aí um menino desse tamanho aqui no meio do nosso grupo, é muito louco os adolescentes, cara. Ele fala assim, pastor, eu vou lá falar com ele. Eu falei, não, você não vai não, fica quieto aí, menino, eu que vou. Eu fiquei macho naquela hora, o menino daquele tamanho falando isso. Aí, os caras em volta começaram a tirar a camisa, fazer de conta que era segurança, mas ninguém ia lá. Aí eu cheguei lá, abracei ele, queria dar uma gravata. Mas abracei. Ele era grande, mas ele estava bêbado, então era mais fácil. Aí eu abracei, aí ele pegou e virou para mim e falou assim, pastor, já sei o que você quer. Pastor não, falou assim, já sei o que vocês querem. Vocês querem que eu aceite Jesus? Eu aceito Jesus, aceito 1 vez, aceito 2 vezes, aceito 3 vezes, aceito quantas vezes você quiser. Aí nisso ele já foi saindo do meio. Eu falei assim, cara, na verdade, o que eu queria mesmo agora é saber o seu nome. Qual que é o seu nome? Ele estava com um jaleco de médico. Aí ele falou assim, meu nome é Lucas. Eu falei, você sabe qual que é o significado do seu nome? Lucas significa médico amado. E é tão interessante que eu estava olhando para você, eu percebi que havia muitas manifestações do amor de Deus na sua vida. Você é muito amado por Deus, cara. E você não foi criado para dar notícia ruim, você foi criado para dar alta para as pessoas. Você foi criado para fazer o bem aonde você está.
Você não foi criado para que as pessoas fiquem preocupadas se você está fazendo uma coisa ruim. Você foi criado para se preocupar com quem está mal e ajudar elas a sair do mal que elas estão. E aí ele pegou e começou a olhar para mim assim. E aí eu peguei, ele já começou a tirar, colocar a bebida no chão. E daí eu falei assim, você não tem prova na sua vida que você só está vivo aqui por causa do amor de Deus? Ele levantou a mão dele estava toda moída, cheia de cicatriz, afundada, de acidentes que ele recebeu. E ele não sabe como que ele estava vivo ali naquele dia. Ele pegou e parou, ele falou assim, véi, Deus me ama mesmo, hein? E daqui a pouco ele falou para os amigos dele, vem aqui, ó, esse cara tem um negócio para falar para a gente aqui. Chamou um amigo, chamou outro amigo, os caras colocaram a bebida no chão, a gente começa a orar. E eu quero dizer para você, você não sabe qual que é a reação de uma pessoa quando ela se sentir realmente amada. Sabe, em Nárnia tem um momento, no 2, quando eles vão para Nárnia, o urso se tornou um urso selvagem e quis atacar a Suzy. E quando ele vai atacar a Suzy, então eles param e aí um telmarino fala assim, olha, trate um animal como selvagem por muito tempo e veja no que ele se torna. O diabo veio para matar, e roubar e destruir. As pessoas estão selvagens. Ame essas pessoas e descubra no que ela vai se tornar. Se o mal tem poder para corromper, o amor tem poder para transformar. Se o diabo tem poder para desunir, Jesus tem poder para salvar. Se o diabo tem poder para matar, Jesus tem poder para dar vida. E na minha Bíblia diz que Jesus venceu a morte, que o céu vence o inferno, que a luz vence as trevas, que o bem vence o mal. Aleluia! Aleluia! O ambiente está carregado. Então não é você que vai ficar com medo do ambiente carregado. O ambiente carregado vai ficar com medo de você. Porque o que liberta é maior do que o que prende. E maior que está em nós do que o que está no mundo. Então vamos para cima. E se acontecer? E depois eu estava voltando para casa com vontade de reunir todo mundo e falar assim, tá vendo, Deus se manifestou. Eu não fiquei em casa, eu não fui para uma cidade mais tranquila, eu fui para São Paulo, 1,5 milhão de pessoas, o povo tudo curtindo carnaval e todo mundo ouviu falar do amor de Deus. Pelo menos todo mundo estava perto. Não é? E foi 2 ônibus e foi assim que aconteceu. E a gente tem que contar o que é real e trabalhar com a verdade, a minha verdade com a verdade do outro, e assim vai. Terceiro, ouse, vá no sobrenatural. Então, os sinais vão seguir aos que creem. Marcos 16, 20 vai dizer que eles foram, pregaram a palavra por toda parte e Jesus confirmava-lhes a palavra por meio dos sinais que os seguiam. Amém? É isso. Então, vamos ousar. Nessa reação, nesse último tempo, desses últimos evangelismos, no ano passado a gente teve uns testemunhos assim, a pessoa estava com dor de cabeça, curou. Aí teve um lá que a perna cresceu. Aí teve não sei o quê. Aí, beleza, esse ano, pastor, a gente começou a orar por um cara que tinha vitiligo. A pele do cara começou a mudar na nossa frente. Eu recebi um testemunho de uma pessoa que estava com a perna quebrada, osso separado. Ela andou 40 dias com a perna quebrada. O médico botou ela 3 meses imobilizada. E ela estava lá com a sua perna imobilizada e ela recebeu 25 orações do nosso grupo. Depois ela mandou um testemunho dizendo que ela foi no médico depois do carnaval. E o médico falou para ela, filha, levanta e anda, seu osso está colado. Vamos ousar, sabe? Vamos orar para o cadeirante levantar da cadeira de roda. Vamos orar para a perna crescer. Vamos orar para o osso colar. Vamos orar para o vitiligo mudar a cor e a pessoa ficar com a pele curada. Vamos ousar, o extraordinário te aguarda. E se acontecer, o extraordinário te aguarda. Sabe, nós temos que sair. Sabe, eu penso que o extraordinário vai acontecer. No dia do Lollapalooza teve um problema, que a gente não conseguiu impactar aquele ambiente lá na frente. Mas eu descobri que um dia anterior, tem uma matéria no G1, se você quiser pesquisar, Chance the Rapper, um grupo de Chicago. Foi a última banda antes da banda principal do Red Hot Chili Peppers, na sexta-feira à noite do Lollapalooza. E a matéria do G1 falou assim, só faltou um amém para o cara se consagrar como pastor do festival. E durante 50 minutos o cara pregou do começo ao fim. E ele cantou uma música chamada Blessings. Quando eu faço as minhas orações, as orações sobem e as bênçãos de Deus descem. E ele começou a pregar, falar do amor de Deus, falar de Jesus, fazer orações. E os caras ainda falaram do G1.
E uma coisa ficou marcada, que os caras amam a Deus, que eles são crentes, que eles queriam ser pastor do festival, mas que eles eram muito bons. Eu quero dizer para você, o mundo está aberto para livros de ficção que são bons. O mundo está aberto para bandas que são boas e que são cheias do Espírito Santo, e eles vão ouvir, e você vai estar no ambiente para influenciar. Eu creio que Deus quer trazer um tempo de influência. Eu não estou falando para você ir para o Lollapalooza, eu não estou falando para você sair tocando no baile funk que você conhece, no fluxo. Eu estou dizendo o seguinte, sabe, Deus vai te dar algo tão poderoso. O que é mover de Deus? É algo o que aconteceu em Atos? É o mover de Deus que eu recebo de Deus, aquilo me enche. E quando me enche, eu falo. E quando eu falo, diferente entende. Toda essa região vai ouvir sobre a mensagem que essa igreja tem. Porque isso é mover de Deus. Deus deu os prédios, mas Deus vai dar as praças, Deus vai dar os teatros, Deus vai dar as empresas, Deus vai dar as faculdades, Deus vai dar as escolas, Deus vai dar os livros, Deus vai dar a música, Deus vai dar as bandas, Deus vai dar a arte, os grafites dessa região serão grafites que falarão do amor de Deus. Onde você estiver, vai ter uma manifestação ali que vai ser do amor de Deus. Deus vai dar o YouTube, Deus vai dar o Instagram, Deus vai dar tudo! Ouse, vai para cima, é isso que Deus nos chamou para viver. Eu recebo de Deus, me enche, eu compartilho, o diferente entende. E é de Deus, é bom, é de Deus, vai ter lugar, vai influenciar. E o mundo vai ter que reconhecer que o que está acontecendo aqui é dele e é bom, amém? Porque Deus é bom, gente, é ou não é? Deus é bom. Então ouse, e por último vá e não pare. Sabe, será que a gente vai ou não vai? Vai. Se não deu certo, ajusta. O voo foi pequeno, a próxima vez vai ser o voo maior. O treino foi ruim, faixa branca, da próxima vez vai ser faixa azul, faixa amarela, sei lá. Cada arte marcial tem uma troca de faixa diferente, mas você vai crescer, você vai se graduar, você vai fazer coisa grande. A gente desenvolve dons, a gente continua e não para. Vai ouvir as pessoas que você mais admira pregar. Vai ver as primeiras pregações para ver se começou daquele jeito. Vai ver o pastor de igreja grande, vai ver se tudo que ele fez deu certo e no começo o que aconteceu. Vai ver a história do seu pastor para ver se foi tudo sempre do jeito que ele está hoje. Teve um começo. Comece, vá, avance. Eu não tenho um chamado, mas você ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus? Obedeça. E naturalmente, sobrenatural, os feitos de Deus estarão na sua vida. Conte um testemunho de cura de dor de cabeça. Um dia você vai contar um testemunho de cura de câncer. Canta um testemunho que um dia você falou para um amigo da sua sala de aula. Um dia você vai falar que milhões de pessoas estão te assistindo no YouTube. Ou que você pregou e milhões de pessoas pararam para ouvir. Começa, vá e não pare. Não pare. Deu errado, faz de novo. Comecei a liderar uma célula, não deu certo, começa de novo. Eu fui falar de Jesus, não deu certo, fala de novo. E faz melhor da próxima vez. Melhor. Tudo que não deu certo tem um aprendizado, sim ou não? Essa é velha, mas o Thomas Edison descobriu mais de 1000 formas de não fazer a lâmpada, sim ou não? E aí você vai acertar.